estar na casa do Senhor? Só isso? Tá feliz? E os demais? Bora, igreja! Nós temos que estar felizes. Afinal de contas, foi uma semana a qual você andou, falou, respirou, sim ou não? Sim. Se está aqui é porque tudo isso aconteceu. E foi graças às suas pernas, seu pulmão, seus olhos? De maneira nenhuma. Foi graças a uma bondade de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos reconhecer essa graça de Deus todos os dias, amém? Então, coloque as mãos sobre o seu coração. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui felizes, Pai, porque sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. Senhor, nós te pedimos, ministra ao nosso coração, Pai, não com aquilo que queremos, mas com aquilo que o Senhor deseja. Alinha no Senhor, através da verdade da Tua palavra, e que ela, uma vez que cair sobre o nosso coração, venha germinar, frutificar em cada um de nós, amém? Amém, glória a Deus. E eu começo essa palavra perguntando a vocês, aqui alguém gosta de ser enganado? Não, né? Ninguém gosta de ser enganado. Mas o problema maior é que nós éramos pessoas completamente enganadas com as mentiras de Satanás sobre as nossas vidas. E por muito tempo, ele mentiu a nós, dizendo, talvez, quem nós éramos, como éramos, nos taxando, nos rotulando, enfim, trazendo sentimentos sobre os nossos corações. Mas uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, amém? Perdão. Uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, esta verdade passa a ter sentido em nossas vidas, né? Porque o engano é ao contrário da verdade. Porque o engano significa mentira. E a mentira tem contrariedade com a verdade. Até porque quando nós vemos lá em João 10:10, né? Sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Por que Jesus fala isso? Porque Ele quer nos trazer uma verdade a viver, uma abundância nele. Porém, muitas vezes, nós nos deixamos ser enganados ainda por essa mentira de Satanás. Mas aonde? Diga, aonde, pastora? Na nossa mente. Eu sempre falo isso, a nossa mente mente. E ela não mente pouco, não, ela mente muito a nós. Porque qual é o propósito desta mentira? É paralisar um plano perfeito em nossas vidas. E quando o apóstolo me avisou que eu iria pregar, Deus começou a falar ao meu coração e Ele me trouxe esta realidade. Peraí, gente, que meu celular resolveu me ajudar. E Deus começou a trazer essa verdade sobre a minha vida. E eu falo para vocês sem me esconder. Deus começou a ministrar primeiro a mim. Primeiro de uma forma, segundo de outra forma. Porque quem nunca, né, idealizou coisas que alguém pensa sobre si? Nem precisa levantar a mão. Porque nós somos muito assim, né? Eu não sei muitos homens, mas as mulheres têm um pouquinho desse hábito, né? De pensar o que o outro está pensando sobre si. E, infelizmente, nós muitas vezes trazemos isso como uma realidade sobre as nossas vidas. Porém, tudo que Deus mais deseja é fazer com que a gente viva uma verdadeira verdade. E de que maneira nós podemos viver isso? E hoje eu vou compartilhar só com vocês, eu não quero dizer que eu vou pregar, né? Na verdade, eu vou compartilhar com vocês algo que Deus falou muito
no íntimo do meu coração. Amém? Então, olha lá. Efésios 4. Efésios 4, 22. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, o que eu comecei a perguntar? Quem aqui gosta de ser enganado? Todos, unânime. Falou, eu não gosto. Ninguém gosta de ser enganado. E porque muitas vezes, conhecendo a verdade, né? Lembra que eu falei? Nós transportamos. Quando nós recebemos Jesus, nós transportamos de um engano, de uma mentira, para uma verdade. E Paulo aqui está dizendo à igreja de Efésios, e hoje ele está dizendo à igreja de Entes, amém? Amém? Quanto à antiga maneira de viver, nós já estamos sendo ensinados, sim ou não? A ensinado a fazer o quê? Tirar tudo aquilo que colocaram dentro de nós de mentira e vestir uma nova roupagem. Porém, muitas vezes não é a prática. A teoria, sim, está aqui, é a palavra de Deus. Mas e a prática? Porque para isso exige uma fé. Para isso exige que você se proponha a usar essa nova roupagem. No verso 22 diz assim: a serem renovados no modo de... Essa nova roupagem começa do meu, do seu, do nosso pensamento. É uma nova forma de pensar. É uma nova forma de agir. Eu falo por mim mesmo. Antigamente, antes de conhecer Jesus, eu falava, nunca que eu prego numa igreja. Ó, estou vestindo uma nova roupa. Porque eu tinha pavor de pessoas. Eu chegava próximo de pessoas e eu ficava extremamente suada, porque era uma pessoa que me trazia pânico. Aqui eu estou diante de milhares. Porque eu decidi permitir com que os meus pensamentos fossem renovados através da palavra de Deus. E isso eu só estou dando um exemplo. Mas quantos de nós aqui, Satanás ainda não está tentando vestir a roupa do engano sobre os nossos pensamentos? Talvez, dentro de você, você está guerreando, ou você está usando, infelizmente, uma roupa de enfermidade. Aonde você recebeu um diagnóstico médico, e simplesmente o médico falou, você tem isso. E você colocou essa roupa e anda com ela. Quando, na verdade, existe uma nova roupagem para você e para mim. Por suas pisaduras, nós seremos curados? Sim ou não? Então, por que aceitar os enganos, né? Não só de Satanás, mas principalmente da nossa mente. E aceitar como se fosse verdade uma mentira. Aí, de repente, você está pensando, nossa, pastora, aí você foi longe demais. Eu tenho um exame que prova que eu sou doente. Depende do que você aceita como verdade em sua vida. Porque eu tenho a palavra de Deus que diz que por suas pisaduras nós fomos curados e sarados. E que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. É essa roupagem que te cabe. Não o exame que tem em suas mãos ou o diagnóstico de que o médico falou para você. É claro que para isso nós precisamos exercitar a nossa fé diária. Ah, pastor, é fácil? De maneira nenhuma. Durante 3 anos eu convivi com uma mentira
E por muitas vezes eu abracei como verdade. Mas tem um dia que Deus nos chama para perto. E Deus fala no nosso íntimo e faz isso. Renova a nossa forma de pensar. Assim como eu estava estudando isso, e aí Deus me levou lá na mulher do fluxo de sangue. Todos aqui conhecem, eu acredito, amém? Então, a gente conhece a mulher do fluxo de sangue como? 12 anos. Ela sofria de uma hemorragia. Ela gastou tudo que tinha procurando médicos e cura e nada resolveu. E muitas vezes a gente já pula para a parte de que ela tocou no manto de Jesus e foi imediatamente. Eu amo essa palavra. A Débora nem tanto. Que eu falo para ela, Débora, a obediência é como? Imediata. Tem um outro discípulo também que eu já ensinei. E o que chama a atenção daquela mulher do fluxo de sangue é que em Mateus 9, 21, começa assim o verso. Eu não coloquei, tá? Pois dizia a si mesma. Quando Deus me levou a esse verso, Ele ministrou em meu coração que a cura dela não foi o ato de sair e enfrentar a multidão. A cura dela não foi tocar em seu manto, mas a cura dela foi destravar a sua mente de incapacidade. Porque ela poderia ter ficado se lamentando, pensando, céus, vida, só eu sofro, só eu sangro, só eu. Mas teve um dia que ela ouviu que Jesus ia passar na cidade e pensou em si mesma. Sabe quando as nossas mães geralmente falam assim, tenho eu para mim? Aí você dá uma bugada que você fala, tenho eu para mim. Ou seja, é ela com ela mesma. A grande maioria das mães sempre fala isso. Se tem um eu para mim, que olha, é quando você começa a elaborar isso. E foi exatamente o que aconteceu um dia comigo. Eu comecei a pensar em mim mesmo. Isso aqui não pode me dominar. Essa enfermidade não pode me paralisar. E eu preciso romper. Eu preciso fazer dela um trampolim. Porque situações vão acontecer. Adversidades vão acontecer. Circunstâncias ruins, talvez, estejam acontecendo. Mas o que você vai fazer de tudo isso? Vai viver como a antiga maneira de pensar? Ou vai permitir com que essa situação te leve a ter uma mente renovada no modo de pensar? O que Deus quer nos levar a esta noite é só virar uma chave. Simples, né? É apenas uma chave que dentro de você precisa tirar. Você precisa virar ela. Trocar, sabe? Essas vestes de lamento. Trocar essas vestes de choro. Essas vestes de tristeza. Essas vestes de rejeição. De incapacidade. Romper através de quem? Olha lá. Verso 25. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Já viu Deus com sentimento de rejeição? Já viu Deus em sua palavra falar algo ao contrário? Eu nunca. Então, o que Deus está querendo nos ensinar, igreja,
Deus não está nos exortando. Deus só está falando, ei, filho, ei, filha, muda a mentalidade. Você pode, você consegue. Mas Deus, disseram que é impossível. Aí, com muito amor, Ele fala, tudo é possível aquele que crê. Apenas creia. Deus é especialista em impossibilidades. Eu amo quando eu olho em sua palavra e eu vejo escrito, era impossível. Eu falo, meu Deus, eu consigo. Sabe qual é o problema? Vou falar por mim, tá? Não vou me esconder não, igreja. É quando a gente lê e faz, uau, é possível. E a gente dá 2 passos. E olha a situação. E a gente faz, realmente, não vai rolar. Eu não consigo. Mas é aí que nós precisamos pedir a um amigo. Diga assim, eu tenho um amigo. É esse amigo maravilhoso chamado Espírito Santo de Deus. Que todas as vezes que os nossos olhos tentam olhar para a circunstância, Ele direciona a luz da palavra. E nós voltamos, porque ninguém aqui é super-herói ou super-heroína. Não, nunca tive pensamentos contrários. Já tive milhares. Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho meu pastor marido. Tenho meus líderes que me traz para perto. Foca os meus olhos novamente na palavra. E me faz acreditar que existe uma roupagem de verdade que eu tenho que viver todos os dias nela. E isso é tudo mediante a fé. A fé é o firme fundamento. Se nós não tivermos fé, de maneira nenhuma nós vamos conseguir ter uma mente renovada através da palavra de Deus. Até porque, para chamar à existência as coisas que não existem como se já existisse, é necessário ter fé. Mas isso tem que ser uma nova forma de pensar. Um novo jeito de viver. E me lembrou muito de um devocional que uma vez eu compartilhei com as mulheres da igreja. E Deus me levou a olhar para uma cisterna. Porque eu acordei e Ele falava, em tudo que guardar, guarda seu coração. Em tudo que guardar, guarda seu coração. E eu fiquei ruminando aquela palavra. E foi quando Deus me fez enxergar uma cisterna. Por quê? Porque quando a gente quer poluir um rio, se você vai somente ali, na beira do rio, e coloca alguma coisa para que possa poluir, de maneira nenhuma você vai conseguir. Porque é muito pouco diante do rio. Mas, se você conseguir poluir uma cisterna, você consegue poluir todo o fluxo do rio. Porque começa lá, do começo. A cisterna é o começo do rio. Não sei falar palavras bonitinhas para dizer o começo do rio, mas vocês entenderam, né? A nascente. É o comecinho lá do rio. O comecinho. Então, se você polui todo o resto. E qual que é a estratégia de Satanás? Se ele poluir sua mente, ele polui todo o plano de Deus. Se você continuar com a antiga maneira de pensar, se você continuar vivendo o velho homem, os enganos de Satanás, ele polui todo o resto. É quando você ou eu nos deixamos, com que a nossa mente não seja renovada através da palavra, e aí nós vemos culto como um peso ou um protocolo. Nós olhamos, as coisas do reino de Deus como algo que pesa, que traz desânimo. Por quê? Porque a nascente foi poluída.
Em tudo que guardar, guarda seu coração. Porque o que diz a mais nesse versículo? Porque dele procede a vida. O percurso todinho da sua vida. Ou seja, o que domina, o que rege a sua vida, são os seus pensamentos. Se você não guardar eles à luz da palavra, de maneira nenhuma você vai conseguir viver a verdade de Jesus. Olha a oração de Jesus por seus discípulos. Será que é importante a gente viver dentro da verdade? João 17, Jesus está ali, né? Em João 17, todos sabem, Jesus está orando. E aí ele está orando pelos seus discípulos e fala assim, ó: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificai-vos, santificar é separar. Então Jesus estava aqui pedindo, separa eles. Mas de que maneira? Na verdade. Deixa eles aqui separadinho, guardadinho na verdade. E qual é essa verdade? A palavra de Deus. Tudo, qualquer assunto que você precisa, qualquer assunto que esteja aí dentro de você, que nesse momento esteja martelando aqui, ó, em seus pensamentos, na Bíblia tem a solução para isso. O problema maior é que eu sempre falo isso, nós estamos vivendo numa geração imediatista. Eu preciso para ontem. E estou falando isso não porque eu li em algum lugar, mas é porque eu vivi isso. Eu vivi todos os dias. Eu olhava para uma enfermidade e eu falava, é hoje. Não era. É hoje. Não era. Porque Deus quis me ensinar que tudo passa por um processo. Um processo de aprendizado, um processo de amadurecimento, um processo de uma nova roupagem, que está para todos nós. Não está só para quem está no púlpito, ou num lugar de destaque, ou com uma capa de liderança, mas está para todo filho e filha de Deus. Acabamos de ler quanto à antiga maneira de pensar. Ei, muda. Para de se sabotar. Nós nos sabotamos demais. Quantas vezes nós olhamos para nós e nos achamos tão incapaz, tão insuficiente. E realmente nós somos. Isso não é tão mentira assim. Porque a nossa suficiência está em Deus. Tudo é dele, tudo é por ele. Tudo é para Ele. Quantas vezes eu olhava e falava, eu estou no meu limite. E uma amada irmã olhou para a minha cara e falou, seu limite é Deus. Quase que eu abraço a brincadeira. Meu limite realmente é Deus, eu entendi isso. É mais ou menos quando a gente quer olhar para a cara do líder e falar, sabe de nada. Né? Quando a gente fala assim para o líder, ai, mas está doendo, ai, mas eu estou fraca. Aí vem o líder com a palavra de Deus, não é isso? E fala assim, é na sua fraqueza que Ele te aperfeiçoa. É na sua fraqueza que Ele te fortalece. Aí você olha e você faz, Porque esse é um papel daquele que ama a sua vida. É tirar essa roupagem de mentira e fazer com que nós venhamos vestir uma veste de verdade. O problema maior é quando nossos olhos, né, estão tão naturais quanto o nosso coração. Aí nós não compreendemos que Deus quer nos levar à obediência da Tua palavra, a uma nova forma de pensar, de viver, há uma nova forma de nos mover nele e literalmente alcançar e viver o sobrenatural do Senhor.
Porque quantas pessoas desejam viver o sobrenatural de Deus? Para isso é necessário uma nova forma de pensar. Não dá para pensar natural. Quando pensamos naturalmente, vivemos naturalmente. E quando mudamos e pensamos espiritualmente, aí você consegue desfrutar o sobrenatural de Deus. 2 Coríntios 10 diz exatamente isso. As armas com quais lutamos não são, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir. Aí eu pergunto, quem construiu essas fortalezas? A nossa mente. Às vezes a gente constrói fortalezas só com pensamentos. E isso prejudica só a nós mesmos. Sabe quando a gente se ouve demais? E a gente vai construindo fortaleza dentro de nós, e essas fortalezas vão fazendo com que os planos de Deus sejam abortados em nossas vidas. E quem é que faz? Quem é que aborta? Eu. Com os meus pensamentos enganosos, abraçando as mentiras que Satanás lança sobre a minha mente. E nós vamos construindo elas. E muitas vezes, nós construímos ela com tanta intensidade que nós passamos a não ouvir mais as direções. Passamos a não entender mais a verdade da palavra de Deus. Porque elas se tornam uma verdade em nossas vidas. Sabe quando as pessoas falam assim, tem gente que mente tanto que a mentira dela se torna verdade? Esse daí está lá em João 8,44. É o pai da mentira. Brincadeira, igreja. Mas, de verdade, isso não está longe nem de mim, nem de ninguém aqui. E talvez você entrou por aquela porta ali com uma fortaleza dentro de você. Uma fortaleza de insegurança, uma fortaleza de rejeição, enfim. Eu não sei classificar qual é o nome dessa fortaleza. Mas tudo que Deus deseja hoje é que você quebre ela no nome de Jesus. Imagina, quebrar uma fortaleza. O que eu imagino como fortaleza é um muro muito, muito grande. E cheio de concreto, enfim, sou pedreiro, mas eu acredito que é isso. Concreto e tijolo e tudo, é uma fortaleza. E sabe como nós construímos essa fortaleza? Com eu acho. E vou falar. Se Deus está dando exemplo, eu vou falar. Sabe aquele exemplo? Quando você olha e você fala, nossa, a mãe ou o pai gosta mais desse. Oi? Aí é quando Deus, Ele fala, olha para a palavra. Olha lá para a palavra. Eu dei meu filho por todos, não foi só por um. Gente, isso é só um exemplo de fortaleza que nós criamos. Sabe quando você tem síndrome de Gabriela? Me perdoe as Gabrielas que estão aqui. E fala, eu nasci assim. Eu sou assim. Aí você fala, se permita à luz da palavra de Deus ser transformado. É porque eu penso assim. Isso. Continua com essa roupagem de engano. Também já fui assim um dia. Porque todo mundo olha e fala, ela é tão doce. Se ilude comigo não, viu? É só a voz que é mansa. Porque quando eu quero ser brava,
Quando eu quero ser brava, eu sei ser brava. Principalmente quando eu vejo uma pessoa a qual eu amo, a qual eu chamo de filha, de filho, vivendo uma roupagem de engano. Gente, vocês acham que não dói tirar essa roupagem? Dói. Sabe por quê? Porque vai ter que ir contra os seus princípios, contra as suas vontades, contra o seu querer. Mas, lembre-se, quando nós guerreamos contra a uma vontade de Deus, a uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, nós estamos sendo como? Totalmente carnais. Foi o que nós acabamos de ler. As armas com quais nós lutamos não são humanas. E se eu estou guerreando por mim mesmo, então eu estou sendo o quê? Carnal. E todas as coisas em Deus se discernem espiritualmente. Então já parte desse princípio. Porque você acha que é tão importante os 45 minutos para que nós venhamos nos tornar mais espirituais. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia. Só que nós precisamos construir um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mas, pastora, por que é tão fácil eu construir um relacionamento com uma pessoa aqui e não consigo construir com o Espírito Santo de Deus? Prioridades, escolhas, decisões, a nova forma de pensar. É tudo isso que é tão simples. É só virar a chave. Verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Precisamos destruir essas desculpas dentro de nós. Quando eu li esse verso, eu fui buscar o significado de argumentos. Falei, argumentos? Eu não coloquei aí, mas no dicionário normal, diz assim, é a razão ou raciocínio que conduz a uma indução ou uma dedução de algo. E o que Deus quer nos levar? A destruir essas deduções. Gente, eu era muito assim. Demais. Eu via duas pessoas conversando, eu já pensava, estão falando de mim. Estão me zoando. Eles estão pensando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que... E aí, o que causava dentro de mim? Ranço da pessoa. Não quero falar, não gosto dela. Mas eu sabia, falou, chegou para mim e falou, falei de você, viu, fia? O mais engraçado é que, assim, eu deduzia muito, mas eu era uma pessoa que chegava na cara e falava, é o seguinte, não gostei de você não, viu? Pastora Lília já passou por isso. Lá nos começos, né? Olhei para ela e falei, de verdade, não gosto de você. Por quê? Porque eu deduzi. E quantos de nós não estamos aqui, deixando o tempo passar, deixando as oportunidades passarem, porque nós deduzimos milhares de coisas. E muitas vezes, nós deixamos passar o propósito a qual Deus quer nos levar. Quantas vezes eu deixei para depois, ou eu abortei, aonde Deus queria me levar, porque eu não sabia quem eu era. Quantas vezes?
Quantas vezes Deus não falava para mim, você é isso? O próprio Deus não era nem olhando a palavra, porque existe algo simples. De repente você deve estar pensando, pastora, mas quem eu sou? Um filho amado. E se você tiver dúvida de quem você é, olhe para a palavra de Deus. Ela nos direciona dentro da verdade. Para de abortar os planos de Deus sobre a sua vida. Deus fala muito comigo através de borboletas. Amo. E quantas vezes as minhas asas já estavam prontas, mas eu queria permanecer no casulo. Ou, na verdade, eu queria retroceder e queria voltar a ser uma minhoquinha. Que eu não sei bem qual que é o nome daquele troço. Isso, vocês são maravilhosos. Eu queria ser uma lagarta. E Deus fazia assim, ó, voa, filha. E eu falava, não, eu sou uma lagarta. Morrendo de dó de mim mesmo. Só que todas as vezes que eu tive dó de mim, eu continuei lá com dó de mim. Porque uma vez o próprio Deus falou, ninguém tenha dó dela. Porque Ele precisava que eu voasse. Mas quantas vezes eu fui carnal? Quantas vezes os meus olhos não conseguiam contemplar a verdade da palavra de Deus? E eu falava, eu sou apenas uma lagartinha. E Deus lá falando, voa, filha. Faz voos altos. Eu quero te levar a lugares. E eu não. Cheia de argumentos. Porque eu sou. Porque eu sou. Porque as pessoas. Mas Deus está querendo dizer, destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é intimidade. Porque, ó, você só consegue voar quando você entende quem é o Criador das asas. É intimidade. É lado a lado, entende? É quando você é direcionada pelo Espírito. Quando Deus te direciona e fala, vai, filha. Não queira voar sem antes conhecer. Porque é Ele que impulsiona. É Ele que te tira do casulo. Mas muitas vezes é Ele que te põe no casulo. Que existem pessoas aqui que estão exatamente assim, dentro de um casulo. E está pensando, ó Deus, porque só eu sofro. Ei, acalma o coração. É só um processo para voos altos. Direcione os seus olhos à luz da palavra. Não neste lugar apertado que se encontra. Sabe por quê? A dor está maior do que deveria? Porque os seus olhos não estão nele. Porque você está querendo passar pelo processo com a roupagem antiga. Não dá. Lagarto não tem asas. É necessário. E olha o segredo. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu entendi a profundidade desse versículo.
Sabe o que é cativo? Preso. Ei, prenda seus pensamentos à obediência de Deus. Todas as vezes que o engano vinha, que Satanás soprava, engano, eu olhava e falava: Senhor, a tua palavra diz, levando cativo todo pensamento. É todo pensamento. Não é só aquele que te convém. Não é só aquele que te favorece. É todo pensamento. Para torná-lo. Está dizendo que já é? De maneira nenhuma. É uma nova roupagem. É para torná-lo a obediência a Cristo. E assim, nós podemos contemplar a verdade de Cristo sobre as nossas vidas em todas as áreas. Eu falei todas as áreas das nossas vidas. Romanos 8, verso 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E de repente você deve estar pensando: eu não me sinto, ou eu não sou. Ah, mas isso daqui veio de encontro ao meu coração quando eu estava pensando exatamente isso. Eu não sou. Eu não sinto. Deus nunca vai agir no sentimento. Deus não trabalha com emoções. Eu sempre falo isso para minha filha. Falo: Dé, Deus não trabalha com emoções. Porque se ele fosse um emocionado, ele não tinha dado Jesus. Porque eu trabalho na emoção. Eu não te daria. Para ela compreender a profundidade desse amor chamado Jesus. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Jesus, na cruz, ele conquistou, ele venceu a cruz, sim ou não? Para nos tornar mais que vencedores. E ninguém, absolutamente ninguém, pode arrancar isso de nós. Nem os nossos pensamentos enganosos. Em todas essas coisas, ei, você já venceu. Porque Jesus pagou o preço de cruz por você. O que você precisa é apenas virar a chave em todas essas coisas. Esse seu problema, essa sua dificuldade, essa sua limitação, ela não pode paralisar a verdade da palavra sobre as nossas vidas. Nós só precisamos entender que em todas as coisas, e aí sim, vencer a nós mesmos. Porque qual é o nosso maior inimigo? Eu. Satanás, ele sai no nome de Jesus. E a sua mente? E seus pensamentos?
o que acha sobre si? De que maneira que sai? À luz da palavra de Deus. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Ei, igreja, em todas as coisas. Não seja vencido pelos seus pensamentos. Vença ele, levando cada um deles cativo à obediência.